O início do século XIX trouxe mudanças importantes para o Brasil. A colonização por povos vindos de diversos lugares do mundo foi uma delas. Regido por Dom Pedro I, o governo brasileiro procurou atrair os europeus, oferecendo-lhes diversas vantagens. Dom Pedro era casado com Dona Leopoldina. De origem austríaca, ela apoiava e incentivava a ideia, o que favoreceu a imigração alemã para o Brasil. Naquela época, não existia a Alemanha como um Estado moderno, e quem viesse da Áustria, Luxemburgo, Suíça e outros países da região que falavam alemão eram computados como alemães. A Revolução Industrial foi sucesso na Inglaterra e na França por causa de sua unidade política, mas não alcançou a Alemanha, retalhada em numerosos reinos, principados e ducados. O desemprego e a desastrosa divisão de terras em micro-minifúndios levaram muita gente da região do Hunsrück a tentar a sorte em novas terras. A depressão econômica e a intensa propaganda de armadores interessados no transporte marítimo deram força ao movimento. Com a imigração, Dom Pedro desejava assentar as terras do sul e utilizar esses imigrantes para atacar os problemas enfrentados com os habitantes da fronteira espanhola. Com isso, as terras da região sul também deixaram de ser reservadas apenas para a pecuária em latifúndio. A partir de 1829, chegam os primeiros alemães em Santa Catarina, e com eles, a língua alemã. O acesso à cultura e o direito de mantê-la está presente na nossa Constituição, assim como também está presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Antônio Carlos é uma cidade de colonização alemã, predominantemente, né? Com a chegada dos primeiros imigrantes lá na década de 1830. E atualmente o que se mantém ainda como traço dessa cultura germânica em nossa cidade, predominantemente, é a língua, o Hunsrückisch. Nós não encontramos exemplos de arquitetura germânica na cidade e outros traços materiais marcantes. No entanto, a língua, um traço da nossa cultura imaterial, ainda é bastante presente na cidade. Mas, infelizmente, geração após geração, estão perdendo esse traço cultural. Uma das razões, evidentemente, é o processo de nacionalização que ocorreu nas décadas de 30 e 40 durante o governo Vargas, mas outras razões de ordem cultural, enfim, foram fazendo com que essa língua esteja se perdendo a cada geração. Em razão disso, no ano de 2010, realizamos uma série de debates nas comunidades do município com o objetivo de resgatar essa nossa língua. Embora muitos a definam como dialeto, acho complicado essa definição de dialeto porque ela diminui, parece que é uma língua menor ou menos importante. Então a gente prefere usar o termo língua mesmo, a língua Hunsrückisch. Após essa série de debates que nós realizamos nas comunidades, discutimos na Câmara de Vereadores um projeto de lei de minha autoria e, por unanimidade, todos aprovaram essa lei que cooficializou o Hunsrückisch como a segunda língua do município de Antônio Carlos. Uma ação pioneira no município, no estado de Santa Catarina. É o primeiro município a cooficializar uma língua de imigração no estado de Santa Catarina e um dos primeiros também a realizar essa ação no Brasil. Por que ela é importante? Porque ela dá aos falantes o direito de resgatarem essa língua, esse patrimônio material de sua cultura, e a partir daí ações de governo podem captar recursos para que sejam feitas ações de resgate e de preservação dessa língua. Essa é a importância de todo esse trabalho que vem sendo feito desde 2010 até a atualidade. O município de Antônio Carlos está buscando, então, manter essa tradição da nossa comunidade para que não se perca, para que as gerações futuras possam também continuar dando importância a esse traço cultural, que é a nossa língua. Hoje a gente encontra uma grande dificuldade, por exemplo, na relação entre os mais velhos e os mais novos, porque os mais novos perderam a fala. A fala, a pesquisa
vai mostrar isso, a fala está mais presente nos mais velhos, né? Os mais jovens perderam, infelizmente. Então, o objetivo da lei, quando lá em 2010 cooficializou o Hunsrückisch, é que também, num futuro não muito distante, a gente possa ensinar essa língua nas escolas, né? Que as nossas crianças possam, desde dos primeiros anos do ensino fundamental, ter uma educação bilíngue, em português e Hunsrückisch, né? De modo que, em algumas gerações, a gente consiga recuperar o que se perdeu nos anos anteriores. Ja, ich bin in der 6. Grad von Deutschland an mich. Sie sind gekommen von Deutschland 1828. Und da waren meine Großeltern, bis an mich sind 6 Grad. Und dann, die haben nur Deutsch gesprochen, konnten nichts Portugiesisch sprechen, nur Deutsch gesprochen. Und die Familien sind immer weitergegangen, bis das immer alles in dieser Gegend altdeutsch gesprochen. In der Schule, in der Kirche, meine Geschwister, die etwas älter sind wie ich, die hatten deutsche Schule, deutsche und portugiesische Schule. Und in 1940, der Zweite Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg, ist das Deutsch verboten gegeben. Nur konnte keiner mehr Deutsch sprechen. Und wir Kinder, sind in die Schule gegangen. Wir konnten nichts Portugiesisch sprechen, nur Deutsch. Und wir durften aber nicht mit Deutsch sprechen, wir mussten Portugiesisch sprechen, wir konnten nichts Portugiesisch. Und da hat es einen großen Aufruhr gegeben. Und sind sogar Leute zum Gefängnis geholt worden, weil sie Deutsch gesprochen haben. Und von da an konnten die Kinder, seit die schon mir das Deutsch gelernt, das Portugiesisch gelernt, haben das gelernt sprechen. Und das war durch wer noch Deutsch gesprochen hat, der hat einen großen Schimpf, der Deutsch gesprochen ist, weil das verboten war. Und immer weiterführen. Und heute tun sie nicht mehr, will keiner mehr Deutsch sprechen, durch Schimpf von dass das verboten geworden. Os alemães vieram para o Brasil, da minha geração, 1828, dia 7 de 11 de 1828. Então, eu estou na 6ª geração. Dos avós que vieram da Alemanha para cá, a 6ª geração estou eu. Então, os alemães se espalharam, foram aqui no interior, Santa Maria, São Pedro, aqui na região de Antônio Carlos, não tinha portugueses, só lá no centro de Antônio Carlos, ali para baixo, tinha português, mas aqui era só alemão, que era uma Alemanha, então todo mundo falava alemão. As crianças em casa, jamais alguém ensinou os filhos português, só aprendia português depois de entrar na aula. E até 1940, tinha aula alemão. Minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, todas elas aprenderam alemão e o português na aula. O professor tem que se ensinar o alemão e o português, porque era escola privada, não era do governo. E aí, em 1942, na Segunda Guerra Mundial, aí foi proibido completamente o alemão. Por causa da guerra lá fora, nós tínhamos que sofrer aqui por causa da guerra lá fora, que não tinha nada a ver com o nosso sangue aqui. Mas foi proibido, quem fala alemão, foi daqui de Santa Maria, foi gente para cadeia por causa de falar alemão. E tem alguma escrita em alemão em casa.
E aonde foi que os pais, mesmo se os pais não sabiam falar, mas tinha sujeitado de falar o português. E as crianças aprendiam na aula, e era só tudo português, aprendiam na aula. E aí isso foi uma grande vergonha, proibir uma coisa, é uma vergonha. Se sentir alemão e era destratado, alemão quinta coluna, alemão patata, e era só assim, palavrões que chamavam os alemães. Então, o jovem logo se sente humilhado com aquilo. Aí começaram a falar o português, e hoje ninguém mais, jamais alguém quer saber falar, aprender a falar o alemão, só por causa disso. É ainda vergonha daquela época, quase 100 anos atrás. Das ist fehlt viel Interesse. Die Hunsrück, das ist ein Dialekt von Deutschland. In Deutschland sind Gegenden, da tun sie nur die Hunsrück in der Schule lehren. Aber hier in Brasil, da ist das nicht so ganz leicht, weil da muss ein großes Interesse haben, für das zu lernen. Ich meine, dass der nicht vorne gehen, weil die sind zu viel, die Portugiesisch ist zu leicht, das zu lernen, und die Hunsrück, das ist ein deutscher Dialekt, das ist nicht so ganz leicht zu lernen. Und dann ist kein Kampf für das Arbeiten danach, wo der Hunsrück nur gesprochen wird. Und ich meine, das wäre sehr gut, aber ich meine, das geht nicht führen. Olha, implantar o Hunsrück no nosso município seria ótimo, muito bom. Mas eu acho que existe pouco interesse, porque já uma que precisa ter, depois tem que ter retorno, e tem campo para trabalhar, onde fala o Hunsrück. Eu acho que já é falta por não ter campo para trabalhar, porque quem estuda o alemão, ele estuda mesmo o clássico, onde tem empresas que preferem o alemão. Mas o Hunsrück não é. Na Alemanha tem uma região que só aprendem o Hunsrück. A língua, porque a Alemanha tem 55 dialetos. O Brasil, um país tão imenso, qual é o dialeto que tem aqui? Um pouquinho diferente do Rio Grande ou Nordeste, um pouquinho diferente, mas o dialeto é quase a mesma coisa. A Alemanha tem 55 dialetos, onde um alemão quase não entende o outro. Então é difícil, seria ótimo se fosse implantado e tivesse gente interessada para aprender. Porque perdido nunca está, eu posso falar 10 ou 20 línguas, quem é que sabe? Mas o dia que eu preciso eu ocupo. Mas eu não sei se esse aqui era muito bom. Ja, das wäre sehr gut. Für die Arbeit, wo ich schon gern tun, wo das Luciane Arbeit, das von was vergangen ist, die Jahre, Zurückjahre, das wäre sehr gut. Und ich habe viel verlangen von dem, wie das soll bleiben. Das wäre sehr gut, aber da muss großes Interesse sein, für das zu lernen. Seria ótimo para preservar, como você falou, preservar principalmente o passado antigo, que eu gosto do antigo. Eu só olho para trás, muita gente diz que você está errado, para trás não se olha, tem que se olhar para frente. Quem não olha para trás não vê para frente. Seria muito ótimo para não se perder. E tem tanta coisa, que coisa boa, como a Luciana sabe, da nossa região, que era antigamente, olha, às vezes eu viro pensar nas coisas antigas. Estou trabalhando na minha escultura ali e vira pensar lá de trás, os olhos estão ali e a mente está lá atrás. Eu me sinto criança. De tão bem que isso faz para mim, de pensar no tempo passado, porque era completamente uma vida, um ser,
um viver diferente de hoje. Olha, ich habe vom kleinen Kind aus, mein Vater hat eine Maschine, Schneidmaschine. Und da habe ich gearbeitet mit meinem Vater. Von 90 Jahren sind ich nach Militär gegeben. Und da in Militär, ich habe gerne mit dem Holz geschaffen. Und da hatten sie mich in eine Officine getan, wo wir mit Holz gearbeitet haben. Und nachher, wie ich von dem Militär zu Hause gekommen bin, da habe ich weiter geschafft am Holz. Möbel gemacht und Häuser gebaut. Und immer habe ich das gerne, weil ich geheiratet habe. Da habe ich die Officine gebaut und Schneidmill gebaut und immer mit dem Holz gearbeitet. Und immer war das in der ersten Grad, das ist die Arbeit am Holz. Und wie ich mich präsentiert habe, da habe ich an der Tischlerei, an der Schreiberei gearbeitet, für die Zeit zu benutzen. Und das war heute sind ich schon 85 Jahre alt, aber ich brauche keinen Tag ohne an der Arbeit gearbeitet. Sehr gerne arbeiten. Olha, desde criança eu gostava de madeira. Meu pai era colono, mas ele tinha uma serraria. Trabalhava na roça, ele era carpinteiro e tinha uma serraria. E a família trabalhava na roça. Eu tenho 13 irmãos. Então, o pai trabalhava em casa, eu ia trabalhar na serraria com um tio meu e aí eu me criei assim. Depois, com 19 anos, eu fui para o quartel, servi o exército. E lá a gente tinha que ter a profissão, o que a gente trabalhava. Aí eu tinha a profissão de carpinteiro e me botaram na carpintaria, trabalhar na carpintaria. E lá aprendi uma coisa que eu não sabia nada ainda, com 19 anos. Aí me botaram na carpintaria, depois quando saí de lá, voltei para casa e não foi mais para a roça. Aí comecei a trabalhar, construir casas, fazer móveis, trabalhar assim para o futuro. Depois eu casei, aí eu montei uma oficina de madeira, serraria, e ali eu criei a minha família, passei a minha vida e criei a minha família. E depois me aposentei. Quando me aposentei, aí eu não trabalhei mais na oficina. A oficina continuou, os filhos tocaram, empregados tocaram. E eu comecei a trabalhar com escultura. Escultura, fazer cara de mola, tudo quanto é miniatura E é onde cheguei até hoje. Escrevia livros, tenho uma porção de livros escritos do passado, histórias do passado, que eu escrevi. E assim estou ocupando o meu tempo para não ficar esperando a morte. Isso não tem comparação, não dá para comparar. Quem passou, porque eu nasci nos anos 30, 31. Para hoje, o que em 31 tinha aqui na nossa região? Não tinha estrada, não tinha escola, não tinha nada, absolutamente nada. Então os colonos reuniam a comunidade e pegavam um professor, uma escola particular para ensinar os filhos. Então os colonos tinham que pagar. A estrada era conservada também mais pelos colonos. Estrada não tinha, era uma picada, aqui em Biguaçu era uma estradinha só de barro, de brejo, porque em 1950 eu servi o exército, eu vinha do Estreito e meu pai morava ainda uns 5 quilômetros daqui para cima. E vim do Estreito até na casa do pai a pé.
Levei um dia, saí de lá às 9 horas, que fui dispensado no quartel por uns dias. Digo, o que é que eu vou fazer aqui? Vou para casa, mas como vai para casa não tem nada, não, mas eu sabia disso. Vou a pé, aí eu botei o pé na estrada e cheguei aqui anoitecendo, porque tinha uma festa aqui, a festa de Santa Maria era naquele dia, e eu tinha uma namoradinha aqui, então eu queria ver a namorada naquele dia. E é onde eu vim. E era tudo estrada, e a roça, só carro de boi, condição de jeito nenhum, só carroça. Carroça e o carro de passeio era o carro de molas, não sei se vocês conheceram, chegaram a conhecer o carro de mola. Eu tenho umas miniaturas ali de carro de mola. Isso era o carro de passeio do rico. E o pobre era ou a cavalo, ou a pé, ou charrete. Então o rico comprava um carro de mola que não custava barato naquela época, nem quem tinha dinheiro. E é onde o povo vivia, mas era uma vida tranquila, gostosa. Ninguém se preocupava com ladrão, assalto, nem sabia o que era assalto, sequestro, ninguém sabia o que era. Hoje a vida está bonita, está fácil demais. Mas a preocupação, onde é que você se sente seguro? Você acha que eu moro aqui longe da cidade e me sinto seguro aqui? Quantas casas aqui em redor já foi assaltado? O ladrão chega, prende você no revólver, agora te entrega. Entrega tudo que tu tens, porque senão tu morre. Naquela época tinha aquele ladrãozinho de galinha, sempre existiu. Mas aquilo tinha que ter o maior cuidado para não pegar um chumbo nos cornos. Ia roubar uma galinha lá e Deus o livre, se é descoberta, a justiça é feita na hora ali. Então a vida era tranquila. Namorar naquela época era... não podia tocar um no outro. Era uma coisa sincera. Então namorava, conversava, de dia, só de dia, de noite, Deus o livre, se anoitece... O rapaz fica na casa do namorado porque já é vagabundo, não vai, a não ser que morava na outra região, longe, que ficava de noite lá, mas aí sempre era vigiada, toda a vida vigiada. E então depois de noivar, depois de noivo, aí então podiam andar de braço. Encaixava a noiva, encaixava no braço do noivo para andar, porque só andava a pé, não tinha condição, não tinha. Eu no final tinha uma bicicleta, eu ia namorar de bicicleta, porque até onde eu morava, do caso do meu pai, até na minha noiva, estava 8 quilômetros. Então eu comprei uma bicicleta para ir namorar. Mas não tem comparação. A gente, quando eu estou trabalhando assim e vejo pensar, eu viro criança, eu não estou naquele mundo de hoje, eu estou lá atrás. É gostoso, muito gostoso isso, porque não tinha malícia, não tinha maldade, nem ladrão, nem assaltante, ninguém sabia que era um assaltante, o que era. Então era uma vida completamente diferente. Esse memorial comecei dia 18 de setembro de 2004, colhendo coisas, correndo atrás das histórias. E 2007, dia 24 de junho, foi inaugurado. Foi 3 anos de trabalho. Aqui, fotografia dos antigos alemães, dos meus parentes, toda a foto identificada, nome e o dia de nascimento. As ferramentas onde eu comecei a profissão. Esse aqui é o engenho de açúcar, farinhas, serrar madeira a braço, antigamente não tinha serraria, então era botada a tora aqui no meio e ficava um embaixo e outro em cima para serrar a tauba. 3 monados, dormi, 3 meses a mais eles viajavam. Zijn met chef gekomen. waren zijn 14 dagen zurückgeschmissen, wieder, wo sie am Fahren waren, sind zurückgeschmissen.
Und da mussten sie wieder dasselbe fahren. Das esse spal alien. E daí a comida estava quase faltando já. E morreu uma criança, não tinha como enterrar, eles tiveram que jogar no mar. Chegaram lá para São Pedro, eu acho que foi primeiro que eles chegaram. Este São Pedro não como. Und da haben sie sich verdalt, eles se dividiram, né? O governo prometeu, mas depois não cumpriu, eles tiveram que se virar sozinhos. Der Gouverneur hat versprochen und hat aber nicht geholt. Die haben schreckliche Notlieder nicht. Hunger und kein Häuser hatten sie nichts. Mussten sich mal so ein Ranch machen. Für drin sie wohnen. Und dann sind die Bisader, die Leonen, die sind dann gekommen und haben gekratzt, für an die kleinen Kinder zu kommen. Eles tiveram que fazer as casinhas mesmo, o governo não tinha ajudado. E eles fizeram os barraquinhos assim no mato, para começar, né? E daí vinham os leão brabo, cavavam assim ao redor para poder pegar as crianças pequenas. Ich habe das Sprachlied von meinen Eltern. Ich wusste sonst keine Sprache. Eu aprendi essa fala com os meus pais, porque outra fala eu não sabia, né? Ich sei in der Schule gegangen und wusste nichts Brasilianisch. Eu fui na aula e não sabia nada em português. Und das war schlimm. Isso era difícil. Aprender, atender, das lernen, die Schule Brasilianisch lernen, das war schlimm gewesen. Man wusste kein Wort, was die Schule gesagt hat. A gente não entendia nenhuma palavra que a professora falava. Mein Kinder nicht Deutsch lernen, so dass sie besser das in der Schule lernen. Eu não ensinei os meus em alemão para eles poderem aprender melhor na aula, porque era muito difícil para mim. Todas elas eram alemão. Wir waren all Deutsch. Todos tiveram essa dificuldade. A professora era português. E ela não entendia o que nós falávamos, né? Sie hat nicht verstanden, was wir geschwätzt haben. Das war schwer, isso era difícil. Wie das Verbot ist in der Deutsch, da war ich noch nicht auf der Welt, ich war da noch nicht da. Und nachher haben sie mir gesagt, mit Schwierleuten und meine Eltern haben gesagt, dass sie so haben mit den Leuten prejudiziert, so malträtiert haben. Schlecht im sind gegangen, die dürfen nichts Deutsch schwätzen. Auf der Friedhof, da sind sie gegangen und haben die Deutschen Wörter alles runtergeschlagen. Eles disseram que eles não podiam falar nada em alemão, nem rezar. No cemitério eles foram tirar as letras alemãs nas cruzes, quebraram tudo, que não podia ter alemão. Da darf nichts mit Deutsch schwätzen, die Leute mussten Brasilianer, wenn sie wollten beten, mussten sie still beten. Quando eles queriam rezar, eles tinham que rezar baixinho. Wenn sie sehen, bei der Heise gingen lá austern, was die Leute schwätzen und beten. Quando eles foram vigiar as casas, para ver onde era falado alemão, eles esconderam tudo. Eles haben alles verstanden. Und da war noch nichts diverso, für das zu beschützen. Es war kein Plástico. Eles tiveram que esconder tudo e não tinha como preservar, não tinha plástico para esconder. Daí se estragou muito. Então, alles so schön gegangen. Es hat trovirent, choveu em cima. Meine Schwiegermutter, die hat noch verwahrt, was sie verstanden hat. Hat sein Stecker eklig jeden. A minha sogra ainda escondeu alguma coisa. Ela tem ali guardado, que sujou da chuva, que molhou, né? Das war Sonntags bei der Kirche. Da haben sie gesehen. Da haben sie sich gefriert,
perto da igreja, a gente se via, a juventude, né? E lá começava o namoro. E o namoro foi feito em casa, sempre vinham em casa, né? Die Freierei is im Haus, die halen. E die Eltern, niemand steckt neben, die haben vigiado, os pais cuidavam para não acontecer nada, né? Para nichts geschehen disso. Já é mais difícil, das me schwerlich fiesa. Este man se deve ler. Eu acho que eles iam aprender, porque ainda é de origem alemã, é mais fácil de aprender. Deve noch leichter ler. Die ganze Brasilianer é difícil, das ist schwer, für die Brasilianer. Ja, da müsste ja ein Schullehrer sein, was Deutsch lernen dort. Tinha que ter um professor que falava, ensinava alemão. Eu, desde 7 anos, eu aprendi com a minha mãe fazer o serviço da casa. Eu amassava a rosca, botava um banquinho à frente do forno para alcançar. Dentro do forno, ich habe geleerd mit meiner Mutter die rosca, die Provilrosca machen, das Brot, o pão, né? E ich habe in der Oven getan. Ich habe ein Bänkelchen getan, in der Oven, Zereca. Botei um banquinho para alcançar no forno. Eu era pequena ainda. Desde pequena, eu aprendi a trabalhar o serviço da casa. Tinha índios ainda lá por cima do faxinal. Ze hadden gesagt, da oben in der faxinal waren noch índios. Der Burschmaneca hat se da herm kaputt gemacht, hinirist. Burschmaneca, eles falavam Burschmaneca, aquele homem, né? Aquele foi atrás e caçou os índios. Porque os índios eram brabos, eles eram, waren rígidos, bis. Dizem que onde leite iam, do Hansa se hinirist. Eles avançavam nas pessoas, daí eles foram caçar, eles mataram. Dat is mijn Schwiegervater zijn huis. Dat was het eerste huis waar mijn Schwiegervater had in dat is het tweede. Essa aqui é a casa do meu sogro, a primeira casa. E depois ele fez a outra casa lá. Então, dat huis is imagem van hand. Dat is met kein Säsch, niks war so. Dat is alles imagem met stemijzer, so met de serrote. Ela foi feita tudo à mão, não tinha nada que nem hoje em dia tem, é tudo machado, tudo assim, serrote, tudo isso demorou, isso não tinha nada para serar. Foi tudo com a mão, assim, a força. Daí o meu sogro disse que demorou para fazer a casa pronta, a filha deles não nasceu nessa casa. Porque demorou para fazer a casa. A filha, dat kind is net hij op de wereld komen, want dat had zo lang gedaan, wat dat huis fertig was. Dat is op de wereld komen em zijn Schwiegervater zijn huis. Ela nasceu na casa do sogro, porque essa casa não estava pronta ainda. Demorou. Hoje em dia é rápido fazer uma casa. Houdt is het lijst, een huis maken. Houdt is preparado, früher war nichts da. Mas, antigamente tinha que cortar a lenha com machado. Hoje eles têm motosserra. Früher haben sie die Hau mit der Axt, agora haben sie die motores. Die motosserra, jetzt schon die Schneide. Jetzt das Land, jetzt die Plucht mit Maschinen, Tratores. Früher war das, alles musste überkraven mit Haven oder so ein simples Pluchchen. Wat dan zo met oxibusten zijn um arado, né, para puxar com os bois para virar a terra. Tinha antigamente, ou os outros metem alles farraca com a enxada. E hoje em dia tem os tratores, tem tudo, tem toda a facilidade. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. In Freuden und Leiden, ihr Diener ich bin.
mein Herz, o Maria, brennt ewig zu dir, in Liebe und Freuden, o himmlische Zier. Eles vieram de navio tocado com a bandeira, com a vela. Então, se o vento tocava para frente, eles iam embora. Eles ficaram meses em cima do mar, até que alcançaram Florianópolis. Aí tinha que se meter no mato. Aí esse aqui era tudo pócio. Aí eles entravam para fazer pócio. Aqui tinha índio e o brasileiro só era na beira da praia. Isso aqui era tudo mato, mato. Alles Wald. Meine Ureltern sind kommen von Deutschland, von Hunsrück. Und deswegen mir die Sprache hier in Brasil Deutsch, Hunsrück, wenn meine Großeltern, Urgroßeltern sind von da kommen. Meus descendentes que vieram da Alemanha, lá da terra Hunsrück, então eles vieram de lá aqui no Brasil, os bisavós falaram aquela língua e ainda estão falando hoje. Passei para os filhos. Falamos sempre em casa em alemão e hoje ainda só aprendemos brasileiro na aula. A aula era brasileira, ali nós aprendemos brasileiro. Os descendentes que vieram não sabiam nada em brasileiro e nem aprenderam. Só conversava o Hunsrück. Die gekommen sind von Hunsrück in Brasil, die haben die Sprache gelassen für die Geschwister, für die Kinder, für die Eltern, für sie alle. Das Deutsch, richtig Hunsrück-Deutsch. Eles, quando vieram lá os descendentes da Alemanha, aqui para o Brasil, eles lá não sabiam nem falar em alemão, só falavam em brasileiro, só falavam o alemão. Aí o alemão hoje, mais de 50% ainda está aqui no Brasil, aqui na nossa região, que é o Hunsrück. Muito difícil, porque hoje aquelas pessoas novas de hoje, eles já puxam a língua pela letra, não pela fala. Die Kinder von heute, die kennen nicht mehr Deutsch wie mir. Die sprechen Deutsch nicht, noch nicht mehr verstehen wir der hier Gespräche hier leder. Die tun das schon die Schrift noch pushen, nicht mit der Sprache. In der Zeit, wo die war hier, da war keine Schule, da war nichts. Da haben sie so groß gewachsen. Und gelebt von Geflüchten und Fischen und so. Os antigos, quando vieram da Alemanha, chegaram no Brasil, eles não tinham instrução, estudo, aula. Então eles viviam da caça, da pesca, a comida deles. Não era igual hoje. Das haben sie geschafft wie der Pferd, wie der Trinsvieh. Musste selber Kahn malen und Farin machen. Die Großeltern, die erste Farin gemacht, wurden die machen in die Panne getrockelt. Die Uhr von der Raus ist gekommen. Der man ja kann ins Wasser getan. Dann der Schill abgefault ist, da haben sie in der Sonne getrockelt. Und dann in der Pantorat. Die gekommen sind von Deutschland, die ersten. Quando aqueles vieram da Alemanha, os primeiros, eles não toraram a farinha igual hoje. Eles botaram a mandioca na água, contaram meus descendentes. E ali apodreceu a casca, tiraram a água com a mão, secaram no sol e depois toraram numa frigideira. Isso era a primeira farinha. A carne era, caçava gambá e pendurava no defumador. Nós era pobre, wir waren armste gewesen. Da haben wir die Gambás igual de Händchen geputzt und gegessen. O gambá, nós era pobre, nós comíamos até a mãozinha do gambá.
Era a nossa carne. Ah, ela hat sie gerufen. Was macht die Kinder einmal da? Oh, heißt der Ruth, schlapp. Und da hatten sie Gott nicht die gehangen, wenn sie nicht pariert haben. Quando a gente era criança, a mãe chamava atenção. Olha, não faz isso. Olha o chinelo. O chinelo era feito em casa mesmo, couro de boi. E atrás da porta tinha um reio. Der hat nicht beschonen. Viel Bronca gegeben. Wenn er nicht gelohnt hat, hat er nicht Taule durchgespielt. O meu pai não dava muita bronca. Mas quando ele dava, o couro de baixo também sentia. Ah, da sind wir auf der Bahn gegangen. Da war schon das Kirche, war schon das Prassische. Da waren 3 Bahlen de Jahr. Na época, quando a gente ia para namorar, a gente se encontrava, ia domingo nas igrejas, no culto dominical. E ali a gente se encontrava. Tinha 3 bailes por ano onde a gente podia ir. Lá a gente se namorava. En dat zei, kom ik als snoesje gaan. Naquele tempo não podia dar beijo. Da haben die Augen schon geguckt. Olha, Cristo Ruth. Aí os velhos já olhavam. Olha, tu ganha uma sura, uma vara. Für mit dem Holzschaffen der Zeit, da ist ein Axt geholt worden, verkungene Girdel, und dann der Wald, ein Trumsäsch. Und dann die Klötze machen und brachte sie schneiden. Na época, eles botavam um facão na cinta, machado nas costas e serrotão. Derrubava a árvore e trazia a boi em casa, para serar madeira. Arrasto. Seine Klötze geschlafen. Ein oder die andere waren hat die Hot. Ein oder die andere. Da haben die Klötze gebracht bei die los schneiden, um Tal. Ou outro tinha um engenhozinho para serar. Aí outros vizinhos traziam madeira para eles serar madeira. Para serar uma dúzia por dia. Holz hat kein gefehlt, madeira não faltava. Hoje a gente não pode mais trabalhar. Hoje é tudo na lei, na reserva. Tirei o pau no gato, mas o gato, reu. Titatu. Vê, Shiva, Shiva, show. Tchau. Foi embora. Tchau. Mete o pau. Pau. Pega. Von meiner Verwandtschaft, der Vater und Mutter, der Großvater, ich habe bloß die Großmutter gekannt. Der Großvater, der war schon gestorben, der war einer von Rachadel gewesen. Und du hat der, wie man sagen, mein Großvater, der hat zwei Frauen gehabt, ne? Die erste. Haben die Kinder so mit sie, ne? Eine Zahl. Und du ist die gestorben. Und wir sehr lang geblieben mit den kleinen Kindern, du hat er wieder geheiratet. Mit der anderen Frau. Was war von der Maria, die Schmidt-Maria. Und du, mit die Frau, hat er dann wieder mich kennengelernt. Da war ich erst dabei und 3 Brüder und 2, 3 Schwestern und haben 5 Kinder gehabt, ne? Mit der zweiten Frau. O meu avô era de Rachadel, ele era casado com uma mulher lá, Taliana Besen. Ele pegou a criar a família dele. Certo número de filhos, também não sei bem de quantos, né? Porque naquele tempo era as famílias com números maiores, né? E depois, a passado o tempo, ela chegou e morreu. Depois, o meu avô Nicolau ficou viúvo. Depois ele com os filhos pequenos, ficou difícil para ele. E daí ele casou mais uma vez, com a tal de Maria Schmidt, aqui do Alto Rio Farias. E daí com essa mulher, depois ele teve mais filhos, que era o pai e mais 2 irmãos e 2, 3 irmãs também. E daí acabou ele casando, vindo para cá, assim crescendo lá, e depois ele veio
pegou, namorou pra cá e ficou morando aqui. Casou com a minha mãe, quer dizer, né? E daí onde nós ficamos aqui. A minha os canelias do pai e da mãe, né? De cruz muitas tuas, arriba como, né? Peda pai, né? Onde a minha fatete språk. I men då är det grann så med det kan alla gå pai och mig och minha predeschaft alla städers språk, né? Haut nog, vad man penande kommer de nach det språken. Olha, nós viemos se criando ali, eu com meus irmãos, tudo falando em português, em alemão. Até hoje ainda. Quando nós nos encontramos ali, hoje ainda nós falamos alemão ainda. Que nós somos uma família de 11 filhos. 4 rapazes, irmão homem e 7 gurias. Todos casados. Olha, os kena, han nog det liet. Ned alla gåra, ätliga. Men, då de har en helt språk där, så förstår ni alles. Och min sobrinho, de säger det var vad de en helt språk då. Haut nog. Sancho Cruz. Como os meus sobrinhos, eles também, tem muitos que falam alemão ainda. Meus filhos também, eles falam praticamente bastante ainda em alemão, mas entendem tudo. E assim, continua ainda. E a nossa irmandade ali está preservando ainda a língua, o Hunsrück, o alemão. Olha, houdes das. Wel op een ander komen, Mia, met dat leid. Hij in de lua, hoor, nou, veel. Hij doet maar veel Duits sprachen, houdt, in de lua. Rachadel, Santa Maria, we hebben bij de oud verwantschap gekomen, we doen veel Duits sprachen, nou. Vila Doze, leid, Santa Maria, rondom, Antônio Carlos, nou. Zijn heel leid wat Duits sprachen, nou. Isso, quando a gente vai para um lugar, aqui no Louro tem muita gente que fala alemão ainda. A gente vai para outro lugar, outro bairro, pode ser qualquer bairro em volta. Santa Bárbara e o Rachadel, Vila Doze, o Antônio Carlos, sempre tem gente que fala alemão ainda. E até eu gosto de falar alemão um pouco com eles ainda. O minha clan, dat var ju alla städs i väst. Man har ju niks annars förstått, ne? De känner det var med mig det här i väst, ne? Dels man är skolgången, då visste man niks spal. Då hade man angefangen att lära bäst med de andra. Hade skolerisch etwas auf der Quadre geschrieben, dann wusste man nicht, ob das wäre für die an der Schule zu machen oder für die Kopia für die Heim zu machen. Für die anderen da an der Schule zu holen, für die Werte, für die Schulerisch, ne? Was wir machen daheim. Da haben wir dann schon wat met de klasse was. Toen was een jong erbij, was ja, dus goed kan, ne, goed ken, ne. En toen had hij nog weniger tijd Brazilianisch gewusst, ne. En toen voor de te kopiëren, wist hij niet of dat weer voor dat aan de school te maken, of voor hem te holen voor ze maken. En toen had hij voor dat richtig kopiëren en richtig te maken, toen had de scholier gevraagd of dat weer dan voor de hem te maken. Tu had de scholeiro gewoond, ja. Então, quando nós íamos na escola, nós aprendíamos, nós sabíamos tão pouco português que nós não sabíamos, assim, praticamente o que a professora falava e nós precisávamos da ajuda dos nossos amigos maiores, né? E nós garantíamos o que a professora passava no quadro, escrevia para nós fazer dentro da escola, dentro do horário da aula, ou copiar os deveres para levar em casa e nós fazer em casa. Então, o meu amigo ali que sabia assim também, ele era o mais velho da família, como eu já era o mais moço da família. Meus irmãos mais velhos me ensinavam, já aprendi um pouco mais cedo. Como ele era o mais velho da família, e daí ele perguntou à professora, em alemão, isso é para fazer em casa? Hã? Ele, para garantir os deveres, para não outro dia chegar na escola sem ter nada feito, daí ele perguntou a ela, se fosse para copiar, para fazer em casa. Daí a professora abanou que sim. E daí chegou, deu tudo certo. Nu ser du mer klar, vi var söndags, samstags,
wordt todos praticamente in doorstahan. Is maar als een kerk gegaan, daar dan heim komen die kleine kinderen, ne? En daar hebben we dan, komen die nog besluit, die kleine jongen en die kinderen Alpijnanen, hebben ze naar een plaats gespeeld. Hij bij ons van plaats geweest, voor de kinderen Alpijnanen zijn komen rondom de nog besluit, die kinderen. Dan zijn we daar blijven spelen bis 14 jaar. Ja, was een cruise geweest, bis 14 jaar. No nosso tempo, quando nós era criança, nós vivíamos praticamente a semana toda em casa, sábado, o dia todo em casa, e domingo nós ia para a igreja, voltava da igreja, chegava em casa, almoçava, e à tarde, nossos vizinhos ali, a gurizada, as meninas, vieram tudo assim, se encontravam num lugar, brincavam a tarde toda até a noite. Seria qualquer brinquedo, seria de bola ou até passar o dia. Aqui era um lugar assim que as crianças vêm bastante. Olha, ich war von der jüngsten, ich bin der jüngste Bruder, ne, assim, von der Familie. Die älteste, wo die angefangen zu freier haben, das war du bessianischste wie heute. Und dann, ne, das war ja alles richtig wärst. Da konnte kein Mädchen bei der Hand holen, ne, und gehen. Die anderen schon geguckt, ne. Du, mein Gott, nochmal, was haben abraçado, hat. Em português, quando você sabe. Mas estou na pessimista, wenn es Ball war, ne? Du, der Ball, da war ja gewesen, die Musik gewesen, ne? Da haben sie getanzt. Und dann haben sie ein Zeitchen tanzen wollen, ne? Hat der Spielmann, ne? Die Geite parat. Du sind die zwei so beieinander stehen geblieben, ne? Und dann manchmal hat einer riskiert, das Mädchen bei der Hand sollen festzuhalten, ne? So, ne? Halber Verstoß, so, ne? Du hast die anderen schon so an sie schon geguckt. Pois é, depois que a gente vinha crescendo, aí se começava a namorar, era o seguinte, isso era um aqui e outro lá, e Deus o livre, se a gente pegava a guria na mão, né? Andava de mãozinha com ela, pela estrada fora, e os outros já ficavam olhando. E daí, e Deus o livre, só andava abraçado. E daí, quando acontecia a domingueira, e daí dançava. Lá o gaiteiro começava com a música, né? Ficava tocando, até certo tempo, daí ele parava a música um pouquinho. Aquilo se chamava o bis. E daí, um outro assim que já estava meio afim de namorar com a guria, aí já ficava de mãozinha com ela, né? É, e os outros já com o ciúme olhando, né? Quando quem diz, vai dar casamento daqui a pouco. Mas naquele tempo nós ainda foi assim, né? Nós íamos na domingueira, quando aí nós tínhamos que carregar o sapato na mão, quando vinha para casa. Não podia, quando era chuvoso, caminho ruim, vinha com ele de calçado até em casa. Não podia, não. Ei, por dentro de banhado e tudo. Os árabes têm an der Äckere, an der Länder, das war alles gewesen mit den Familien. Das meiste war an der Roos. Das war mit Kahneschaft, Aipingeschaft, Milad immer, Zucker immer, Farin immer, Schnaps immer, wer Lambic hat. Und hat das Fee gehabt. Und haben wir noch der Reis, das ist die Pflanzen, die Bohnen sind die Pflanzen, die Milch. Die meiste war, was verdorben ist im Haus, ist die Ehren kennen. Hat man Schweine, hat die Hähne, hat die Kühe, hat man Schmiere, das war alles so gewesen. Então, os trabalhos assim no interior, no campo, naquele tempo, isso era assim. Era trabalhar com cana, a lavoura, o aipim, e fazia a farinha, fazia o melado, fazia o açúcar mascável, e também fazia cachaça, e também plantava feijão, plantava até arroz para o gasto, também verduras, e o milho era colhido para tratar o gado e também para fazer o fubá, para fazer o pão, levava assim no moinho para moer. Então isso ali era em geral, nossos colonos tudo era assim. Naquele tempo, como
Como hoje está assim a igualdade, naquele tempo todos os colonos também eram igual. Não era só nós aqui fazia isso ali, era todos os colonos que trabalhavam com essa lida. Era pesado, era difícil, mas se vivia, porque o que a gente colhia, aquilo era de boa qualidade para alimentação, era saudável. Aquele pão, aquilo era feito em casa. Isso hoje em dia também é feito, mas também vem muita coisa comprada, também de boa qualidade, sim. Mas naquele tempo, isso aí, comprar pão nas padarias fora não existia, não. Fazia a rosca também tudo em casa, até os doces, tudo. Hoje também tem as confeitarias, né, que oferecem ali o bom, o melhor, né, também, né, é boa qualidade. Não é que eu estou reclamando disso, não. Só que hoje está em geral de novo, como era antigamente, o esquema hoje está igual, com todos. Não se vê mais a diferença do interior quase da cidade. Hoje em dia praticamente não tem mais boi do carro. Vê muito pouco boi de carro hoje em dia. Porque o bate o trator, tirou o serviço do boi, carro de boi. Claro que eu fiz muito carro de boi na minha vida. Eu adumei muito boi no carro. Boi manso, boi mais esquentado. Ich han en herde auxiliert. Ich han manchmal också kajma. Manchmal kara de buna. Det hitst. Olha. God arbete ma. Ich han manchmal också i lasten bast. Och han prängde samma mahunilet. Eu lacei algum boi no pasto, trouxe para casa, emancei e adumei e deu baita boi de carro. Fiz muito carro de boi, ferrei alguma roda de carro de boi. E era tudo no calor, isso precisava ser quente e ser feito no tempo bom. Senão não aguentava a chapa em cima da roda. Fiz muito disso. Minha penana kom minha predeshaft med och fylld med dan das profen i år vad rim sein, ne, wie dat du war, wie dat an haudes, ne, dat alles ansteht, ne. Freds her wat dat I wes, ne. Wenig Geld für Anfänger. Geld war wenig. Hat me de wooi ma, is een paar jaar leer blijven, had me wat te verkaufen. En dan had me een beetje geld gehad. Antigamente o giro do dinheiro era pouco. Fazia lavoura, empaiolava, esperava chegar a época de venda, vendia e daí no fim tinha um dinheirinho. Mas a gente vivia com pouco dinheiro. A gente então produzia muita lavoura em casa para alimentação. Claro que gastava menos. E foi em geral. Não foi dizer que eu vou falar aqui só para o meu lado, não. Era tudo igual. Qualquer lugar que a gente vai... A gente hoje se encontra junto, daí a gente comenta naquele tempo. Como era difícil, o giro de dinheiro era muito pouco. E se vivia bem? Vivia bem, vivia igual hoje. Andava de pé, quem tinha uma bicicleta já foi uma coisa, quem tinha uma carretinha com um cavalo dentro, aqui já era um automóvel. Olha, mijn arbeid, dat was immer van kleine man om roos schaffen. Roos schaffen. Und wir tauten noch Neues, ne. Ich hatte auch schon angefangen, ein bisschen Schreine schaffen, von jung an. Und damit habe ich fortgefahren. O meu serviço praticamente, desde pequeno, era colono. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou colono. Não, eu sou colono. Eu nasci, meus pais eram colono, eu também sou colono. Meus irmãos também são. Depois, se um outro mudou de profissão. Como eu também, eu aprendi serviço de carpintaria, acabei de falar ainda há pouco, fiz muito carro de boi e máquina de picar trato, e serviço de engenho, montar engenho de cana, e de carpintaria, isso eu faço também, aprendi do meu pai e meus irmãos. Eu tenho orgulho de dizer isso ali eu aprendi dos meus pais que eu sei fazer. O pouco que eu sei fazer eu faço bem feito. Eu dou garantia no meu serviço. Se eu fazer um serviço para alguém, numa carpintaria, eu vou lá instalar um engenho, ele paga uma vez só. Se der um problema, eu volto lá, faço, não cobro nada. Eu dou garantia no meu serviço de carpinteiro, seja o que for. A minha carpintaria é uma carpintaria de colono.
Não é marcenaria. Marcenaria é uma coisa e carpinteiro de colono é outra coisa. Isso é serviço para atender colono. O trabalho do colono, atender. Também para puxar a lavoura para casa, carne de boi, tudo que se usa na roça. E também o engenho, está lá o engenho também. Serviço de colono, carpinteiro de colono. Então assim a gente fica trabalhando aqui, ó. Isso aqui são todos serviços aqui, essa roda rodando lá, foi feito no tempo do meu pai, foi no ano 54. Foi feito isso ali, ó. Praticamente essa moenda aqui, ó, isso aqui, ó, foi trabalho meu, que eu peguei e já instalei, né? No meu tempo, eu mesmo instalei. Fiz os buracos, instalei, já era, né? Mas a passar do tempo tem que trocar, né? Essas peças aqui, ó. Essa aqui tem que trocar, essa aqui tem que trocar. A moenda não é mais a mesma, essa aqui também não é mais a mesma. Isso aqui é um trabalho meu que eu faço também, né? Que é dentro do colono, que é preciso ser feito. Isso aqui é uma peça que é feito, eu faço o carro de boi e também a roda também é de madeira, eu tenho roda ali feita. Isso aqui é original, como se diz, a roda do carro de boi, ó. Tá? Essa aqui agora, isso aqui já é adaptado com pneu, né, para andar diferente, né, mas o carro de boi é feito com essa roda aqui, ó. Esse tipo de roda. Ele é medido, depois o que acontece? Ele está frio como está aqui. Bota ele no fogo, depois ele aquece e fica vermelhinho, que nem uma brasa. Pega ele e daí coloca em cima da madeira, dentro. E depois, quando ele está dentro, né, tem que ter a medida certa, né? E daí se coloca a água em cima, esfria ele, e daí ele vai encolhendo de novo. E daí ele aperta a madeira junto, né? Daí ele fica bem ferradinho. É, dá até um tom, né? Ich habe gehört Sprache von der Antike. Habe ich gehört Fazella, ne? Was habe ich? Ich gehört Fazella, ne? Dos Antigo, von der Antike, ne? Was habe ich gehört Sprache, ne? Ich weiß es. 180 Jahre, né? Ich weiß es. Eu sei que falava que faz 180 anos, né? A imigração veio ali em São Pedro de Alcântara, atravessaram o Louro, atravessaram aqui o Rancho Miguel, foi até lá nas terras São Leopoldina. Mein Vater, der hat hier auf und Stunde, so Fuß gewohnt. Und da sind wir immer unten in die Kirche gegangen. So Fuß, ne, war kein Vater. Nachher, wie ich mal mit Krise war, habe ich ja gefriert. Und da habe ich nicht hergekommen wohnen. Und hier wohne ich schon seit 43 Jahren. Wohne ich hier. Quando eu era solteiro, assim, nós morávamos lá em cima, né? O meu pai morava lá em cima. E quando eu casei, eu vim morar aqui. Eu estou aqui 43 anos morando aqui. Wo wir daheim waren, bei meinem Vater war Kana und Aiping und Milja. Und Kana hat mir Milat gemacht und der Ruder Zucker und hat Farinha gemacht und Provil. Quando eu estava em casa com os pais, era na roça, cana e rama, né? Aí era feito melado e açúcar mascavo. E o porvilho era feito para fazer a rosca. A mãe sempre tinha porvilho para fazer rosca e era farinha, né? E daí milho era plantado para o gasto, assim, né? Para fazer fubá, para fazer o pão, né? Wie ich klein war, das war sofrido, wie ich klein war. Aiping gepflanzt, Kahne gepflanzt, Milch, Kahne für Zucker zu machen, Melat zu machen. Ja, für das Verkaufen war wenig. Fürs Essen, né? Nós trabalhávamos na roça, só que era sofrido, comércio pouco tinha, né? Plantava cana, milho, feijão para viver.
né? Plantava tudo. E quando eu casei, daí eu vim aqui, daí era na madeira. Meu marido, meu sogro tinha a serraria, né? Toda a vida no pesado, immer in de schwer Arbeit. Mein Vater, der war 17 Jahre, hat eine Schneidmühle gebaut in der Salde. Und wie ich auf die Welt kam, war mein Vater mit Schneidmühle geschafft. Da habe ich auch gelernt zu arbeiten, mit dem Holz, ja. Aí o meu pai tinha 17 anos, ele tinha um engenheiro aqui no Salto. Depois ele era casado, eu nasci e aprendi com ele. Um gurizinho de 8 anos eu já aprendi com ele porque ele tinha serraria. Ele ia Sägenderei machen, schleifen, alles geleerd mit meinem Vater. Eu aprendi a arrumar a serra, afiar a serra com meu pai. Kolonnen haben große Rosse gemacht. Das die Klötze von der Waldrosse. Das haben wir dann benutzt, geschnitten. As Kolonnen faziam roça, a família, e tinha tora, nós serava essa tora. Para fazer o galpão, a estrebaria, paiolinho de milho, né? Paiol de farinha. Wir mussten viel schaffen. Wir sind in die Schule gegangen und da nach Hause gekommen, haben wir Mittag gegessen und da mussten wir mitgehen nach der Ross. Schaffen, ne? Und wer nicht geschafft hat, alle Jahre haben sie geschafft, ne? Von kleinem an. Nós ia para a escola, daí chegava em casa, almoçava, né? E daí nós ia junto para a roça. Nós tínhamos de ir junto para a roça trabalhar, não era ficar lá sentado e não fazer nada. E a minha mãe, die hat kleine Kindchen gehabt. Da hat mein Vater Paleische gemacht und die Kindchen dort drin gelöscht und mitgeholt mit dem Scheremhof in der Roça hingestellt. A minha mãe tinha as crianças pequenas, né? O pai fazia uns palaios e botava as crianças ali dentro, né? Na roça. E uma guarda-chuva aberto para o sol não bater. E o mingauzinho ela fazia também. Essa ist gemacht gehen auf so Stein und ist die Pan drauf gehen. Né? Daí uma frigideira e feito o mingau ali na roça. Isso eu me lembro tudo. Der Schullehrer hatte mehr Deutsch gesprochen. In der Schule, ne? Und wir haben aber nicht geschrieben Deutsch. Das haben wir nicht. Bloß so gelehrt. Und wenn er was hat uns gerufen, dass man soll gucken auf er, né? Da hat er auf Deutsch gesagt. Assim, né? Quando nós ia para a escola, o professor falava muito alemão. Mas não escrevia nada em alemão, né? Tudo brasileiro. Porque eles também sabiam falar em alemão. Falava em alemão e não escrevia o alemão, né? A minha sogra aqui, die weiß Deutsch schreiben. E lê, a minha sogra, ela sabe falar em alemão e escrever. Ich hatte Heimsprache jeden Tag Deutsch. Und wenn das Kind kommt, dann Brasilianisch, weil er versteht alles, tut aber nicht aus Hilfe Deutsch sprechen. Wir zwei sprachen jeden Tag Deutsch. Eu falo todo dia em alemão. E o brasileiro, né? Eu mais a patroa, eu mais a esposa. E o guri entende, mas não puxa para falar. Daí quando ele chega, nós falamos em brasileiro com ele. Mas eu falo em alemão também com ele. Eu falo em alemão com ele, ele entende. Eu e o meu marido, ich und mein Mann, und das Kind und Zimmel so sprachen, aber der Junge ist so still. Ich und mein Mann sprachen viel. Eu e o meu marido falamos muito, mas o filho não. Ele entende tudo, assim, eu posso chamar, falar, ele entende. Mas não spricht nicht, ele não conversa.
Daí, wie wir jung waren, kennst du, das haben wir alles Deutsch gesprochen. Und nachher, wie wir müssen rausgegangen, da ist hat mir kommen brasilianisch bisschen, ne? War ich ungefähr 15, 16 Jahre. 15, 16 anos, né? Aí a gente falava mais um pouco brasileiro, mas antes era só em alemão. A minha mãe e meu pai gostavam muito de falar em alemão. Mein Vater und Mutter haben viel Deutsch gesprochen. Meine Tante. Heute sind noch Leute, die nicht brasilianisch sprechen. Hoje tem gente ainda que não sabe falar o brasileiro, mais de idade, né? Porque eu trabalho assim no posto de saúde, faxineira, então às vezes o médico me chama para repetir o brasileiro, porque eles falam só alemão. Ne, der Doktor sprach dann, dann die sie alles Deutsch sprachen. Und da muss ich sagen für den Doktor, was das wäre. Aí o médico pergunta à pessoa o que era em brasileiro, né? Porque ele só respondeu alemão, né? E daí eu fiquei para falar o brasileiro para o médico. In meiner Arbeit da sind 3, was wissen Deutsch gesprochen, auch was putzen, ne? Dann sprachen wir viel Deutsch da. Ich und die Irma und die Rose. Dann sprachen wir Deutsch, dann gucken die anderen manchmal. Eu estou dizendo que lá no meu trabalho falamos em 3, em alemão lá, né? Então os outros olhem assim, né? O que nós estávamos falando, eles dizem, vocês estão falando mal de nós, né? Daí nós dizemos, não estamos falando mal de vocês, nós estamos falando dos nossos assuntos. Era bom falar. Isso é bom, ist gut. Gut, wenn die Leute den sprachen. Für nicht zu vergessen, né? Para não esquecer, né? Eu puxo o alemão. Eu puxo o alemão. Ihr seid von Deutschland gekommen, von Königin. Platz von Deutschland, wo die dann sind, war von Königin. Dann sind sie hier in der Barbekapelle gekommen. Und da haben sie angefangen zu arbeiten. Da haben sie dann ihr Leben gemacht, haben sie Häuser gebaut mit Holz, mit Baum. Und da haben sie angefangen zu arbeiten. Da. Meus bisavôs. Os bisavôs vieram da Alemanha e vieram aqui na Capela Santa Bárbara. E daí eles começaram a trabalhar ali. E tem mais, quando eles vieram, eles perderam 3 filhos em viagem. Foi jogado no mar. Porque eles levaram 6 meses até chegar no Brasil. Wer schrecklich schwer gewesen. Sie haben dort eine Batata gebracht und da haben sie die gepflanzt. Und wie die Saale mal ziemlich groß waren, da hatten sie die Batatasaale geschnitten, die Blätter, für sie kochen, für sie essen. Weil sie hatten nichts mehr gehabt für sie essen. Eles de lá, quando eles vieram, eles plantaram batata e quando ela estava baraçando, eles cortaram e cozinharam para eles comer, porque eles não tinham mais nada para comer. Porque o governo naquela época prometeu de ajudar, mas não ajudou. Von kleinen Kindern dann, ne? Hat die Mutter immer Deutsch gesprochen, ne? Und so weiter, ne? Alles plus Deutsch. Die ganze Familie. Deutsche Bett. Und alles, ich spreche alles Deutsch. Und wie wir in die Schule gegangen sind, da konnten wir nicht mal Bom dia sagen, bloß Gute Morgen. Quando nós era pequeno, nós compreendia falar só em brasileiro quando nós ia para a escola.
Alemão, em casa só alemão. E em brasileiro, quando nós ia para a escola, a professora falava uma coisa, nós não entendíamos. Aí, aí nós perguntávamos aos outros alunos o que a professora tinha falado, porque nós não entendíamos nada. Aí foi indo, né? Daí até hoje. Depois de poucos anos, aí então entrou mais o brasileiro, né? Daqui nós já entendíamos um pouco. Olha, ist gut, ne? Aber haben aber die Zungen so frei abgeschnitten und so festgeholt, ne, das Deutsch. Aber ela zurückzubringen, ist schwer. Eu acho que essa língua alemã teve que ter continuado. Na época, não ensinaram mais os filhos a falar alemão. E daí, agora é difícil, porque para aprender alemão é muito pesado. Desde pequeno ainda vai, mas agora, se agora for para começar de novo tudo, está difícil. Sie leert haben meine Kinder, und alle leert Deutsch sprachen. Alle agora. Und die Netos tun bloß verstehen, sprachen nicht. Und dann ist so, ne? Wenn sie dann fortgegangen sind, dann sind sie wohnen gegangen, wo kein Deutsch mehr war. Dann ist das alles so geblieben, ne? Dann haben sie die Kinder Deutsch, nicht mehr Deutsch gelernt. Aber verstehen tun sie. Quando eu ensinei meus filhos todos a falar alemão. Nós fazíamos as orações na mesa, tudo alemão, rezava em alemão. Eles sabem rezar hoje ainda, todos eles. Mas é que os netos não aprenderam mais. Aí depois eles não podiam mais, por causa da escola. Daí era tudo brasileiro, aí tem que ensinar brasileiro. Que não, senão eles não entendiam mais nada. Ich habe geleerd Deutsch gesprochen mit meinem Vater und Mutter. Eu aprendi a falar alemão do meu pai e da minha mãe. Ja, die Schule war divers, war brasilianisch und die hat dann für all die Klasse geleerd. Und dann haben die Kinder, wenn sie von der haben dann gekommen sein für die Schule, da wussten sie nicht mal, was die Schule gelehrt hat. Das haben sie nicht verstanden. Weil die Kinder haben Deutsch gelehrt haben und wenn sie in die Schule sind gekommen, dann haben sie die Schule echt nicht verstanden. Was sie gesprochen hat. As crianças eram acostumadas a falar em alemão em casa e quando elas iam para a escola, elas não entendiam o que a professora falava. Às vezes a professora dava um recado para as crianças não sabiam o que era. Essa época que foi proibido falar em alemão, aquilo foi depois do ano 30. Isso já foi, como se diz, antes que eu nasci. Was ich geboren war. Aber da sind die Deutschen hingekommen. Da hat ein Mann hier auf der Presse, der hat die Gräber gemacht um Kirchenhof. Und da sind die gekommen und da haben die der Mann verlangt, für zu weisen, wo der Kirchenhof wäre und für dann die Kreuze zu ruppen. Und da haben sie aber die Kreuze nicht geruppt und haben aber die Buchstaben, die deutschen Buchstaben, haben sie mit dem Fackel rausgehauen. Então, eles chamaram o homem que trabalhava no cemitério para ele ir junto lá para ver onde é que era o cemitério para eles arrancar as cruzes. E daí não arrancaram as cruzes, mas as letras em alemão eles cortaram fora. Cortaram tudo fora, mas deixaram as cruzes. E o homem que tinha
no cemitério, que foi com eles no cemitério, ele foi preso. Porque ele era acostumado, ele estava com roupa de serviço e ele estava sempre acostumado a andar com facão na cinta. Então, quando eles vieram lá com ele com facão na cinta, então eles disseram que ele estava querendo se violentar com eles. Eles prenderam. Aí o meu pai e o Antônio Schmidt, eles foram juntos lá na justiça para liberar o homem. Então eles conseguiram liberar ele. Porque o homem não sabia falar em brasileiro também. Hun zich in de school leren, maar niet weer goed. En die kunnen alle agora Kinder Deutsch sprechen, Deutsch sprachen. Wer der Mensch zwei Sprachen kann, ist besser, als wie wenn man bloß einen hat. A pessoa, quando tem duas, conhece duas falas, é melhor do que uma. Ja, sie haben alle agora geleerd Deutsch sprechen. Sie kennen alle agora, die kennen alle Deutsch sprechen. Bloß die Engeltje nicht. Os meus 8 filhos que eu tenho, todos eles falam em alemão. Só que os netos não. Os netos não aprenderam mais em alemão. Eles entendem alguma outra palavra, mas eles não falam mais em alemão. Não ensinaram. Porque eles casaram e foram morar para Antônio Carlos, e lá os colegas são mais, já tudo em brasileiro, e eles aprenderam em brasileiro. Eu não acho bom. Eu gostaria se todos eles falassem alemão. Devia que ter sempre a cultura alemã. Das war alles divers. Jeder eine hat sein Haus gehabt. Das Kabine, ne? Und alles miteinander. Mädchen und Junge, alle miteinander gegangen. Era tudo como se diz, tudo junto. Menina e rapaz, no serviço da roça, era tudo junto. Não tinha serviço para escolher. Era tudo junto, mesmo trabalho, mesmo serviço. Ganz jung. 7 Jahre, 7, 8 Jahre alt war ich schon die Kinder aufgepasst. Ist die Mama rausgegangen und ich habe die Kinder aufgepasst. Schon speziell gekocht und alles so gemacht. Eben so weiter, wie wächst, né? Bis das man groß war. Aí, quando nós era pequeno, já com 7 anos de idade, 8, 9, eu já ia junto com meu pai na roça trabalhar, né? Em casa também, fazia cuidar dos irmãos, já que a mãe tinha muitos filhos. E cuidava tudo, né? Daí ela já podia sair, eu já ficava cuidando da família, né? Dos filhos. Papa und Mama haben alle miteinander geschafft. Papa hat die 12 Jahre im Haus gemacht, hat Brot gebacken, hat Essen gekocht. Und die Mama ist mitgegangen raus. Alles miteinander geschafft. Und gut, die waren angekommen immer, ne? Niemals gestritten. Alles gut gewesen. Depois, então, quando a mãe fazia as coisas em casa, o pai junto fazia, ajudava, né? Fazer pão, comida, tudo ele sabia fazer. Quando a mãe comprava o neném, ele fazia o serviço da casa. Não precisava botar empregada. Ele fazia tudo, até que a mãe podia fazer. Wir haben gepflanzt Kahne und Milje. Und wir haben gepflanzt Brunnen fürs Essen. Fürs Verkaufen haben durch die Zeit sie nicht verkauft gekriegt. War kein Kommerz gewesen. Und da haben die Leute gepflanzt, wenn man sagt, was die Leute verkauft haben, war
Auch bisschen Bohnen und Mehl und Kahne. Kahne haben sie Zucker gemacht. Haben sie Zucker gemacht davon und dann haben sie der Zucker verkauft. Und da hat die ganze Familie dran geschafft. Von Kind an. Von, wie man sagt, von 4 Monaten sind sie in die Schule gegangen und noch Monaten sind sie in der rausgegangen mit der Eltern. O pessoal aqui sempre plantava, os colonos plantavam cana, milho, feijão e essas coisas eles plantavam e para vender tinha pouco comércio. Então eles vendiam o açúcar e o outro milho e o feijão quase sempre era para o gasto. E as crianças, eles antes meio-dia ia para a aula e de tarde eles iam junto com os pais na roça. Hij had die Leute die Kahne gepflanzt. Das war die Hauptpflanzung, was die Leute haben gehabt. Und da haben sie wieder noch an der Zucker haben sie beinahe nicht mehr verkauft gekriegt. Da haben sie der Zucker, wie die Usine gebaut ist, gern. Da haben sie die Kahne für die Usine verkauft. Die, wo kein Lambic hat, die haben die Kahne für die Usine verkauft. Da war das besser gewesen für die Leute. Porque quando a principal lavoura era cana, e daí quando foi construída a usina, aí o pessoal que não tinha alambique, eles começaram a vender a cana para a usina. Aí ajudou muito os colonos. Só que depois a usina também fechou. Aí os colonos ficaram na mão de novo. Olha, der Kaffee habe ich gepflanzt. Wie ich angefangen habe zu pflanzen, hat der Kaffee gute Preise gehabt. Da hat es sich gelohnt, viel Kaffee zu pflanzen, also wenn man es hat für zu verkaufen. Ja, wie ich mal ein paar Jahre gepflanzt habe, da hat der Kaffee keinen Preis mehr gehabt. Da ist der Adobe so viel gestiegen und da hat und sind noch die vielen Kränkte an den Kaffee gekommen. Da ist der Kaffee, ist man nicht mehr hergegeben für den Kaffee einzuspritzen. Und der Kaffee ist so alles krank. Und da haben wir einfach aufgehört, den Kaffee zu pflanzen. Und wenn man da nicht keinen Kaffee gepflanzt hätten, hätte keine gepflanzt, hätte man mehr Geld gemacht. Quando nós plantamos o café tinha bom preço. Aí a gente se interessou de plantar café. Mas depois de um certo tempo, o café ficou barato e o adubo foi subindo. E daí depois não compensava mais o serviço que a gente empregava no café. E o café também ficava doente, dava muita doença no café, que depois a gente não dava mais nem conta de cuidar do café. Aí nós fomos obrigados a deixar. Porque eu perdi muito na plantação de café. Se eu tivesse plantado tanta cana, com esse cuidado que eu botei no café, aquilo me rendia muito mais. Só por causa do café depois ter um preço muito barato. Fleischbraten und Aipin kochen, Batata, Sellerie und Machuche, Reis, Bohnen. Und alles geleert kochen. Und noch alles geerntet, alles gepflanzt. Ist nichts gekauft gern und Dinge, war kein Mercado. Muss man alles pflanzen für das Essen. Naquela época não se comprava nada para comer. A gente tem que plantar tudo para comer, tudo que colhia para comer, né? Era batata doce, aipim e
salsa, como se diz, e tudo isso que dava para comer, a gente plantava, abóbora, né? Essas coisas, tudo. Era tudo comprar, não podia comprar porque não tinha mercado. E fazer o pão em casa, rosca, fazia tudo em casa, não tinha para comprar. Não, os pais, às vezes, eles de stekker geholt. Haben sie mal de chicote, aber de chicote gekriegt. Dann waren wir frisch war. E quando a gente era mal criado, os pais tinham chicote naquela época, aí as crianças apanhavam. Dava umas palmadinhas, né? Hoje em dia não pode mais, mas naquela época eles davam. Du darfst das nicht machen, ne? Und so weiter, ne? Dann muss man folgen. Da hat man nichts mehr machen. So. Hat das noch mehr gern. Aí tem que obedecer o pai e a mãe, né? Ele explicava para a gente, tem que obedecer. E se não obedecia, dava uma surinha. Era muito bom a surinha. Hoje em dia não se pode mais, mas naquela época podia. Aí os filhos também trabalhavam, né? Hoje não pode mais trabalhar. Aí trabalhava antes de ir para a escola e de tarde para a roça. Era assim, tudo assim, né? Na escola a gente apanhava também. Na escola é muito rígido. Naquela época, a professora ia na marcenaria fazer uma régua de 4 quilos, assim, para dar no lombo da criança. Ja, die kennen zijn aan de school gegangen en die Schullehrer haben die kennen viel verschlagen. Wenn die Kinder ein bisschen gesprochen haben in der Schule, ein bisschen frisch waren, die haben die Kinder viel verschlagen. Die Regel, die war vierkantig gewesen. Die haben die Kinder über den Buckel gekriegt, dass sie einmal blaue Marke hatten. Die Marke azul. Só que uma vez a professora me bateu, e a régua era grossa demais, e ela bateu em cima da carteira e preteou a unha dela. Schön ist die Jugend bei froher Zeiten. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Sie kehrt niemals mehr. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Sie kehrt niemals mehr. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Ich pflanzt ein Weibstock unter so Reben, auf diese Reben ein süßer Wein. Drum sing ich noch einmal, schön ist die Jugendjahr, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr, sie kommt nicht mehr, sie kehrt niemals mehr. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Ich lieb das Mädchen von 18 Jahren. Ich lieb das Mädchen zur Zeitvertreib. Drum sing ich noch einmal.
Schön ist die Jugendjahr, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Noch ist die Jugend für mich vorüber, drum sing ich noch ein anderes Jugendslied. Drum sing ich noch einmal, schön ist die Jugendjahr, schön ist die Jugend, sie kommt nicht